Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Dilmar da Automóveis Engenharia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquaplanagem, os perigos da aquaplanagem. Bem, você que é motorista iniciante ou um motorista mais experiente já conhece ali esse efeito, né? E principalmente agora que a gente está vivendo, principalmente aqui no sul e sudeste, essa temporada de chuvas, principalmente a questão de chuvas de verão, vem à tona, então, o perigo da aquaplanagem. Bom, basicamente, para quem não conhece o que é a aquaplanagem, quando você está dirigindo o seu veículo e você perde o controle por muita água na pista. Mas aí tem algumas questões técnicas, questões de engenharia, que nós vamos abordar aqui no Automóveis Engenharia, para que você entenda melhor como que esse processo ocorre e principalmente como que a gente pode mitigar, como é que a gente pode prevenir ele. Fique ligado então. Bom, pessoal, fica aqui o convite para quem já não é inscrito no canal se inscrever. Tem muito conteúdo de qualidade e a gente vem trazendo mais coisas para você sobre automóveis e engenharia. E hoje nós vamos falar então de como que acontece a aquaplanagem. Bom, na aquaplanagem nós temos basicamente três fatores predominantes, tá? O primeiro é a quantidade de água que está no pavimento que você está dirigindo, tá? Então essa espessura, essa quantidade de água, vamos dizer assim, uma lâmina de água, né? Então você tem o solo, o contato do pneu com o solo, entre o pneu e o solo você vai ter água. Quanto mais água você tiver, quanto maior esta lâmina de água, tá? Maior a probabilidade de você ter uma aquaplanagem, mas ela depende exclusivamente de outros fatores também, eles estão todos conectados, tá? O fator da lâmina de água, ele tem que estar também atrelado à velocidade com que você anda, tá? Imagine que você tem 5 milímetros de lâmina de água passando sobre o asfalto, tá? Depositada sobre a rua, sobre a pista que você está deslocando. Mas você está andando a 30 km por hora. O peso do seu veículo é suficiente para apertar, ter força suficiente em cada roda, tá? Para que o pneu mantenha o contato com o pavimento e você anda normalmente, tá? A partir do momento que você aumenta a velocidade, o seu carro, né, imagine que o pneu ali, ele vai gerar uma tendência em flutuar. E uma vez que ele se separa do chão, você acaba diminuindo o atrito e, por consequente, perder o controle do veículo numa curva, numa frenagem, ou mesmo ele tomar uma direção que não é a direção que você quer que vá, tá? Então imagine o seguinte, que da metade do carro tem uma poça d'água e a outra metade não tem, vai gerar um esforço no seu carro, vai fazer com que ele rode na pista, o que isso é muito comum. Então nós temos a lâmina de água e nós temos a velocidade. Quanto maior a lâmina da água, maior a chance de você aquaplanar. Quanto maior a velocidade, maior a chance de você aquaplanar. Então, se você começa a aumentar muito a velocidade, você pode diminuir a espessura da lâmina d'água, que assim você vai conseguir também aquaplanar, tá? Aí entra a questão do pneu. Se é o pneu que está em contato com o solo e ele que é responsável por você ter ou não ter controle do veículo, tá? A quantidade de sulcos, ou seja, os espaços vazios no pneu, eles que vão ficar cheios de água para que o pneu toque o solo. Então, essa espessura de borracha, essa espessura de canais que tem no pneu, por isso que na banda de rodagem tem todos aqueles frisos, né? Para que a água possa penetrar ali e uma vez que a água penetre no pneu, o pneu encosta no solo. Quanto maior essa borracha, maior esse sulco, maior a lâmina de água que você consegue cortar numa determinada velocidade. Não adianta você ter, por exemplo, um pneu novo, 8, 9, 10 milímetros de sulco, e você vir a 150 km por hora em cima de uma lâmina d'água de 2 milímetros. Essa lâmina de água ela vai conseguir ainda reduzir ou até mesmo reduzir o teu atrito ou ainda gerar aquaplanagem,
Tá? Então, a velocidade e essa espessura do sulco, né, a profundidade do sulco e a espessura da lâmina d'água, elas estão interligadas. E se você sabe disso, você consegue prevenir a perda de controle por esse fenômeno. Tá? Mas existem algumas características também que nós precisamos levar em consideração, né? De como que você vai encontrar esse obstáculo na pista. Então imagine o seguinte, você está numa pista, uma pista dupla, uma estrada boa, um asfalto bom e de repente vem um pancadão de chuva, tá? Então sabe aquela chuva bem sazonal que você consegue ver bem o limite, assim, onde que tem água, onde que está seco? Tá? Imagine essa situação. Quando você chega ali, você consegue perceber uma determinada lâmina de água. É prudente que você então reduza a velocidade antes de você entrar nessa situação, para que você possa saber qual é a espessura dessa lâmina d'água e se o seu conjunto pneu e velocidade estão adequados para você conseguir romper aquela lâmina de água e manter o controle do veículo. Outra situação, você está já sob chuva, você está utilizando uma velocidade moderada, independente se o teu pneu está mais novo, meia vida ou mais desgastado, você está mantendo uma velocidade e você está tendo o controle do veículo normalmente. Agora imagine que você tem uma enxurrada cruzando a pista, tá? Pode ser de água barrenta ou pode ser mesmo a sarjeta entupida jogando aquela correnteza de água, sabe, que cruza a pista, geralmente em curvas, né, porque você tem a inclinação da sobrelevação, né, que é aquela inclinação da pista. Assim, imagine que a água do lado de cima está cruzando para o lado de baixo, então forma aquela faixa de água. Ali a espessura da água é maior. Será que você, quando visualizar aquilo ali, você vai ter discernimento se você vai perder o controle? Não. E acontece muitos casos de você perder o controle nessas situações, tá? Então, independente de você estar com pneus com maior profundidade de sulco, você conhecer bem o seu carro está estável em determinada situação, que você está utilizando uma velocidade adequada, se você for enfrentar uma situação dessa que você vê a água atravessando, reduza mais a velocidade. Tá? Então a velocidade ela é predominante no acontecimento da aquaplanagem, da perda de controle. Claro que você consegue aumentar a velocidade de deslocamento quando você tem, numa mesma lâmina de água, né, uma espessura de pneus de sulco maior. Ou seja, pneus novos andando a 80 km por hora vão ser mais eficientes do que pneus no limite do TWI, do desgaste dos pneus, do que na mesma lâmina de água. Tá? Então, esse tripé é fácil de você entender, esse tripé é fácil de você identificar, né? Mas você tem que estar com isso muito, você tem que estar muito ligado disso na situação no deslocamento que você está fazendo, na viagem que você está fazendo, tá? Porque é muito dinâmico, muda muito. Você pode entrar num lugar que tem uma intensidade de chuva maior, você pode entrar num lugar onde que a pista, por exemplo, ela tem uma deformação. Por mais que a chuva tenha parado ou então que a chuva seja fraca, né, naquela situação ali vai gerar tipo uma valeta, um corredor de água, você vai entrar com o carro ali tem uma espessura de água maior e o seu carro vai perder o controle. Choveu, diminua a velocidade, diminua a velocidade. Toda vez que você diminui a velocidade, tá, a capacidade de controle do veículo ela é aumentada. Mas existe alguma coisa que eu posso ainda melhorar mais, por exemplo, posso ter um pneu diferente, um veículo diferente, calibragem de pneu diferente, eu posso estar atuando? Sim, pode. Os pneus que são direcionais, né, aquele pneu que tem um sentido V, ou que tem sulcos no centro do pneu bem profundos, são pneus que têm uma capacidade de drenar a água do solo maior. Consequentemente, você vai ter uma eficiência para cortar a água em espessuras de lâminas maiores e em maiores velocidades. Vejam, pneus novos, mesmo que você tenha um desenho de alta performance, conforme você desgasta ele, que você diminui essa quantidade, esse espaçamento que tem entre o pneu e o solo, menos água você consegue passar. Tá?
Então a questão do desenho do pneu influencia também. Um outro ponto, claro, é a composição da borracha. Então existem pneus que tem uma borracha mais macia, mais chiclete no asfalto, né? Conseguem manter mais atrito com o solo mesmo com lâmina de água. Já outros pneus que tem, por exemplo, um pneu que tem uma performance mais de durabilidade, ele acaba tendo uma dureza da borracha maior, né, para você garantir resistência ao desgaste. Então, se essa borracha é mais dura, ela fatalmente ela vai perder um pouco do atrito. E a gente está falando de coisas muito pequenas, grandezas muito pequenas que vão influenciar, vão gerar impactos muito grandes aí no controle ou perda do controle quando você está deslocando seu veículo nessas condições adversas, tá? A questão da calibragem é uma questão muito técnica, mas essa questão da calibragem, qual é a calibragem ideal, deixamos para um outro vídeo e espero que você tenha gostado desse. Gostou desse conteúdo? Então não deixe de assinar o nosso canal para você ficar ligadaço aí nas próximas atualizações. Beleza, gente? Muito obrigado. Deixe o seu like e assista os nossos outros vídeos aí no canal. Um abraço!